Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa sala virtual de estudo. É sempre um grande prazer poder estar aqui com vocês. Estar aqui com vocês que estão conosco no nosso chat, que estão conosco aqui ao vivo, participando, interagindo, e também todos que estão tendo a oportunidade de estar acompanhando através do vídeo, através da nossa gravação. É sempre um grande prazer, um imenso prazer termos a oportunidade de nos reunir para trocarmos ideias, para falarmos, para expressarmos, principalmente em torno de assuntos que têm por objetivo a nossa elevação moral, o nosso crescimento, a nossa ampliação de visão diante de fatos que têm como grande objetivo alcançar em nós uma transformação, um crescimento íntimo, mudando os nossos conceitos, ainda tão arcaicos, para substituí-los, para que no lugar deles possam surgir sentimentos, visões novas, fazendo com que nós cada vez mais possamos caminhar, trilhar por caminhos novos, caminhos que serão construídos pouco a pouco, à medida que nós temos essa capacidade de assimilar. Então é sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Suzana, meu amigo Sérgio, minha amiga Ilma, Inês, Fabiana, todos que estão aqui e todos que estão nos acompanhando através da gravação, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Me sinto muito feliz quando tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse aprendizado constante, nessa oportunidade constante de estarmos dialogando. E o ato do falar é tão importante que Jesus Cristo já nos chamava a atenção com relação a isso, quando Ele nos disse lá atrás que o mal não entra pela boca, o mal é o que sai da boca do homem. E se nós nos atentarmos para o que Jesus nos disse, Ele procurou dizer, nos mostrar a nossa responsabilidade com os nossos pensamentos e com as nossas palavras, fruto desses pensamentos, consequentemente com as nossas ações. O ato do pensar, o ato do falar, o ato de se expressar, faz com que nós nos posicionemos diante da vida e faz com que, para próximos de nós, sejam atraídos aqueles que têm a ver conosco, com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós fazemos. Então, quando nós estamos aqui emanando pensamentos, quando nós estamos aqui formulando palavras, estamos formulando conceitos, nós estamos expressando aquilo que existe em nós, aquilo que em nós já se faz presente a ponto de fazer com que cada um de nós torne-se expressão viva daquilo que vive, daquilo que pensa, na forma que age. Esse alimento verbal que todos nós necessitamos ao longo da nossa existência, é esse alimento que nós recebemos no nosso dia a dia. São as palavras de carinho, são as palavras de explicações, são as palavras que nos são dirigidas de todas as formas, assim como também aquelas que nós dirigimos a outrem. Devemos sempre lembrar, a vida é uma troca constante. Eu dou, eu recebo. O ato do doar vem sempre respaldado pelo ato do receber. Então, é um alimento necessário para nós dois, para mim, para você. Porque no que eu te dou, eu recebo. No que eu me expresso, eu demonstro o que eu quero, eu demonstro quem eu sou. Por isso, a necessidade de cada vez mais nós compreendermos o poder que nós temos. Começamos a desenvolver isso a partir do momento que nós nos tornamos seres mais conscientes, seres capazes de usufruir da inteligência, um atributo que nós espíritos possuímos, e com ela a capacidade de formular palavras seguidas de atitudes. A verbalização de nossos pensamentos deve ser criteriosa, provocam reação nos próximos. É o ato do trocar, não é, Sérgio? É esse ato do dar e receber. Muitos de nós, por falta de critérios, de cuidados, nós nos deixamos levar, muitas vezes,
por situações em que nós nos encontramos envolvidos. E a maioria das situações são situações ruins. São situações que nos tiram do sério, nos tiram do equilíbrio, nos chamam para atitudes baixas. Porque estamos constantemente sendo colocados à prova, sendo testados. De todas as formas. Então, quando nós nos expressamos, nós colocamos adiante aquilo que estamos sentindo, emanamos essa vibração. E é aí que a gente começa a entender mais e mais o Cristo com relação ao vigiar e orar. O pensamento, minha primeira atitude. A palavra, a minha segunda. E essa palavra é tão forte que muitas vezes não é necessário que eu possa usufruir de uma terceira fase, que é a realização daquilo que me proponho. Porque a palavra é tão forte que ela tem a capacidade de agir por ela mesma. A palavra é tão forte que Jesus Cristo há 2000 anos trouxe, voltou para o plano espiritual e nós estamos hoje aqui, buscando entendê-la e colocá-la em nossas vidas. A palavra é tão forte que nos marca. A palavra, meus amigos, é tão forte que marca aquele que está ao nosso redor. E quantas vezes nós falamos sem pensar? E aí, nós sofremos a consequência, porque deixamos de usar aquilo que nos faz ser diferentes dos outros seres. A nossa capacidade de pensar. E com a capacidade de pensar, vem a nossa capacidade de dosar, de equilibrar, de nos harmonizar em pensamentos, palavras e atitudes. O excesso de verdade que hoje em dia cada um acha que tem, faz com que desequilíbrios aconteçam nas relações sociais. São as verdades pequenas. Isso que o Sérgio está colocando é a minha verdade, a sua verdade, a verdade da Ilma, da Suzana, da Inês, da Fabiana, de todos que aqui estão. Cada um trabalha a sua própria verdade. E nós nos esquecemos que existe algo muito maior do que eu, do que você. Existe o conjunto, existe a família, existe o universo. Nós não somos sós. Nós não estamos sós. Então, essa verdade, ela deve ser comungada entre todos. É por isso que Jesus disse com relação a isso. Sempre Jesus. Sempre Jesus. Nós sempre o citamos, porque ele deve continuar sempre sendo o referencial para as nossas vidas. A sua sabedoria, tudo aquilo que ele nos deixou. E Jesus nos diz a respeito dessa verdade, que a verdade nos liberta, nos libertará, à medida que nós conseguimos entendê-la. Então a verdade é muito mais ampla do que algo que eu ou você acredita, como o Sérgio colocou, algo que faz gerar esses conflitos. Porque são conflitos de ideias, são conflitos do eu acredito nisso, eu gosto daquilo. E se você não acredita e nem gosta disso, então nós estamos em posição diferente. E se nós estamos em posição diferente, não dá para que nós possamos caminhar juntos. E aí, meus amigos, quantos laços rompidos, quantos momentos de desunião, porque o orgulho, o egoísmo falando mais alto, aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, a forma que eu me expresso, a forma que eu me comporto, é que deve ser levado em conta, é que deve servir de exemplo. E aí nós nos encontramos naquela mesma situação, buscando sempre vencer os nossos inimigos íntimos. O tal do orgulho, o tal do egoísmo. Então, quando nós compreendemos essa verdade que ele coloca, que ela deve ser uma verdade ampla, trabalhada, aceita,
porque nós estamos aqui numa troca constante, aí sim, eu começo a entender a necessidade de me disciplinar. Porque só através do desenvolvimento dessa disciplina é que eu consigo fazer com que eu viva em harmonia com você, com todos que me cercam. Mas como é difícil. É muito difícil. E por quê? Porque nós ainda temos a triste ideia de acreditar sempre que nós somos aqueles que possuímos essa verdade única. Nós somos aqueles seres que acreditamos que somos sempre certos, que estamos sempre certos. Mas nós estamos aqui para aprender. E nós só aprendemos na troca. E nessa troca é necessário que eu ceda, para que você possa também aprender a ceder comigo. Para que só assim nós possamos juntos nos melhorar e nos ajudar. É a única forma. É a única forma de nós continuarmos caminhando para esse ideal maior que iremos alcançar um dia, que é a perfeição. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas sim o que sai da boca. Por isso vem do coração, né, Suzana? Sabe as palavras que nos acompanham durante tantos séculos e séculos, e que nós, que já temos a capacidade de falar, de expressar, verbalizar no nosso dia a dia aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, muitas vezes deixamos sair sem usar o filtro necessário para que ela não seja a lâmina que irá cortar, que irá ferir, que irá criar, muitas vezes, feridas tão profundas, mágoas tão intensas, que levarão séculos e séculos para serem cicatrizados. E tudo isso, por quê? Porque eu não exercitei em mim a vigilância necessária de criar um filtro para que da minha boca passasse a sair algo mais puro. Como diz a Suzana, como nos dizia Jesus Cristo lá atrás. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas sim o que sai da boca, porque isso vem do coração. E vir do coração significa sentimento. Vir do coração significa intimidade. Algo que é seu, algo que é meu, e que se expressa de uma forma muito verídica, de uma forma muito clara, muito nítida, sem ter como disfarçar, porque está saindo de dentro de mim. Não é apenas da boca para fora, mas está saindo do meu âmago do meu ser, do profundo do meu coração. Por isso, essa veracidade, que infelizmente, na maioria das vezes, sai da minha boca como lâmina e causa terríveis consequências. Faz com que não precise nem sequer que eu haja, que eu atue. As minhas palavras já são suficientes para poder fazer com que tudo aquilo que antes eu não queria que me fizessem, eu acabo fazendo para o outro. Quer causar o sofrimento, quer causar a dor. O Sérgio coloca que, lembrando que a verdade geralmente é apenas ponto de vista, condicionado pela conveniência e comodismo. Muitas vezes, um bom dia, um obrigado, um com licença seguido de um sorriso sincero, alimentam mais do que discursos veementes. É isso, meu amigo Sérgio. Nós estamos caminhando para compreender a importância do verbalizar, do falar. Se eu sinto necessidade de algo que vai fazer com que eu me reestruture, com que eu me reinvente todos os dias, com que eu recomece com novas atitudes da minha vida, eu preciso receber o alimento necessário para me condicionar espiritualmente para isso. E é aí que entram as palavras. Tudo aquilo que nós ouvimos ao nosso redor,
Nós temos já a capacidade de assimilar e colocar o que Jesus Cristo nos disse, que deveríamos ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Os ouvidos para ouvir significa ouvir aquilo que realmente irá fazer com que em nós seja acrescentado algo de bom. Fechar os ouvidos para as maledicências. Fechar os ouvidos para aquilo de ruim que nos chega, aquilo de pequeno que nos rodeia. Os olhos nem se fala. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. São todas coisas ruins que nos cercam. Mas nós já temos essa capacidade de aprender a filtrar o que nos chega. Tirar de tudo aquilo que nos chega o alimento necessário para o nosso condicionamento espiritual, para o nosso refazimento íntimo, para a nossa reestruturação de conceitos, de ideias, para que a partir do momento que eu me expresse, eu possa me expressar com palavras doces, mas por ser tão doces, eu já consigo alcançar o íntimo de cada um que me cerca. Com palavras suaves, mas já por serem tão suaves, já encontram todos que me rodeiam e as escutam a sabedoria para que elas possam ser assimiladas e praticadas no seu dia a dia, fazendo com que elas tornem-se ações. As palavras, como o Sérgio nos colocou, devem ser trabalhadas, porque não é na inflamação do discurso veemente, não é no ato do impor, como muitos pensam, é que serão escutados. Eu posso falar com você bem baixinho, eu posso sussurrar, você vai me ouvir. Não é necessário que eu grite, porque quando eu gritar, eu vou estar querendo impor aquilo que eu penso. Porque aquele que grita, em sua maioria, grita para se fazer ouvir. Grita porque não tem certeza daquilo que diz. Os grandes mestres da nossa humanidade, os grandes mestres que aqui estiveram, que aqui estão e que aqui estarão, sempre usam e usarão da palavra doce, mas franca, da palavra serena, mas correta, direta. Tudo isso nos chama a atenção para a necessidade do equilíbrio, da harmonia, do que eu penso, do que eu falo, a forma que eu penso e como esses pensamentos vão ser verbalizados, como esses pensamentos vão ser exteriorizados através das palavras. Preciso se faça que eu exercite a minha capacidade de raciocínio, fazendo com que passe por esse filtro, para que ao sair da minha boca, elas sejam as palavras dignas, como diz o nosso querido Chico Xavier. Emmanuel dizia a ele: Chico, quando não tiveres palavras que irão acrescentar, que irão ajudar, que irão aliviar o outro, não fale nada. Fique quieto. Então precisamos pensar muito se o nosso silêncio não é muito melhor do que as nossas palavras. Tudo isso, meus amigos, nós só conseguiremos à medida que nós voltamos os nossos olhos para dentro de nós. Voltamos os nossos olhos para dentro do nosso coração, para entendermos isso, que o impuro é o que sai, porque sai carregado daquilo que nós somos. E infelizmente, nós ainda somos seres tão imperfeitos, mas já somos seres capazes de compreender essa imperfeição. E principalmente, já somos seres capazes de trabalhar essa imperfeição. Buscar anular aquilo que me atrapalha, aquilo que me faz mal. E eu, você, Sérgio, você, Suzana, Ilma, Inês, Fabiana, todos nós temos condições, sim, de já compreender aquilo que já nos faz mal.
Basta termos um pouquinho de perspicácia, um pouquinho de vontade de sermos mais autocríticos, que nós vamos nos compreendendo as nossas limitações, compreendendo quanto nós ainda somos rudes em determinados momentos, compreendendo quanto nós poderíamos ter agido de uma forma totalmente diferente da forma que agimos. Meus amigos, tudo gira em torno da minha vontade, da sua vontade. Se eu sinto vontade de pensar melhor, se eu sinto vontade de me elevar intimamente, trabalhar o meu íntimo, trabalhar melhor aquilo que eu assimilo, permitir que coisas nobres que me chegam, são muitas. Eu tenho oportunidade, ao longo do meu caminho, todos nós temos, de recebermos tantas lições do bem, palavras que nos chegam para termos ouvidos para ouvir, como nos dizia Jesus. Ao escutar melhor, ampliar nossa capacidade de assimilar essas palavras, para que elas possam encontrar morada segura em meu coração, no seu coração. E elas possam alcançar em nós o seu grande objetivo, que é justamente essa transformação. Quando eu me transformo, automaticamente as minhas ideias mudam. Quando eu me transformo, a minha visão se amplia. Porque em mim basta morar um ser melhor. E à medida que esse ser encontra morada e torna-se grande, os meus pensamentos mudam, com eles as minhas palavras e, consequentemente, as minhas atitudes. O silêncio também é uma prece, sim, Sérgio. Uma prece importantíssima. É no silêncio que nós aprendemos a ouvir Deus. No silêncio nós aprendemos a escutar Deus. E através do silêncio nós também aprendemos a ouvir Deus em nós, na nossa consciência, falando conosco o tempo todo. E as preces faladas, cantadas, pensadas são muito edificantes também. Tudo aquilo, Sérgio, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós permitimos que saia da nossa boca para alcançar no outro essa transformação que nós já sabemos que à medida que nós recebemos do outro em forma de boas vibrações que nos chegam através dessas boas palavras, tem esse objetivo de tornar-se uma prece, porque a prece é a elevação do nosso pensamento em busca de valores mais elevados, de assimilar onde estão esses valores. Então, se eu falo do bem, eu estou realizando uma prece das mais eficazes. Se eu pratico o bem, é resultado, primeiro, do meu pensamento e da minha vontade. Segundo, da minha verbalização e fazer, o que fez com que eu trilhasse, planejasse e concretizasse essa atitude. É um elo de ligação. Mas tudo começa com a minha vigilância do que eu penso e tendo todo cuidado no que eu me expresso, para que a minha língua não torne-se afiada como uma navalha. E quantos de nós, nesse momento eu gostaria que todos que aqui estão, nesse momento eu gostaria que todos que estão aqui conosco tendo oportunidade de ver o vídeo, pense quantas vezes você dirigiu a sua palavra para alguém e que feriu, e que causou mágoa. Não importa quantas vezes dirigiram palavras para você. O que importa é quantas vezes você dirigiu essas palavras para alguém. Pense um pouco. Foram tantas. Desde aquelas que nós julgamos ser pequenas e insignificantes, quanto aquelas que tomam proporções imensas.
todas elas, todas, causam aquilo de bom ou ruim, dependendo da nossa intenção. Seja bem-vindo, Cristiano, seja bem-vindo à nossa sala virtual. O Sérgio coloca aqui, lembrando que não precisamos concordar com tudo o tempo todo, mas muitas vezes somos obrigados a ter cuidado na hora de posicionarmos com critério e coerência. Sabedoria, não é, Sérgio? Sabedoria, meu amigo. Todos nós estamos aqui na vida para desenvolvermos isso. Quando nós conseguimos vislumbrar mais essa sabedoria, como nós nos fazemos bem? Como nós fazemos bem ao outro? Porque as nossas atitudes já não vão mais ser atitudes ruins. As nossas palavras, os nossos pensamentos, como são difíceis de ser controlados. Mas a partir do momento que nós entendemos que eles estão sendo vistos, sendo vigiados, e principalmente por nós mesmos, a partir do momento que nós nos conscientizamos que nós somos esses seres pensantes, que em nós existe essa vontade do pensar e automaticamente agir, aí sim, nós vamos tomando mais cuidado com esse proceder íntimo. Estarmos dispostos a ouvir e calar. Sérgio, Cristiano, Suzana, Ilma, todos que aqui estão, amigos, ouvir é muito mais difícil do que falar. Quando nós nos propomos a escutar o outro, nós temos ainda a triste mania de querer ouvir aquilo que irá fazer com que nós venhamos a sentir prazer. Quando nós somos alvos de críticas, quando nos são dirigidas palavras duras, a maioria de nós ainda tem como reação dizer: o outro está errado. A maioria de nós ainda tem como reação dizer que eu estou certo. Ou a maioria de nós ainda tem como reação dizer que eu sou vítima, que é o outro que causou isso ou aquilo. Sabe? É muito triste quando nós nos pegamos numa situação de que aquilo que tenho é melhor do que o outro possui. Quando nós nos atentamos apenas em olhar para nós mesmos, nós esquecemos do principal que aqui estamos para realizar. Aprender a viver em fraternidade. Aprender a viver em conjunto. Se nós fôssemos criados para sermos sós, não estaríamos aqui em grupos, um grupo como este, em que temos a oportunidade de trocar ideias, um grupo no nosso trabalho, um grupo em que nós desenvolvemos nossas atividades sociais. Precisamos uns dos outros, e por precisar uns dos outros, precisamos ter a sabedoria de entender que nenhum de nós é igual ao outro. Somos seres diferentes. Como eu vou exigir do outro um comportamento que eu ainda não tenho? Ou que se eu já possuo, é necessário que eu precise passar para o outro. A vida é uma troca. Eu te dou, eu recebo. Eu emano pensamentos através das minhas palavras. Eu recebo de você palavras que vêm ao meu encontro, que irão me servir de alimento
para o alimento que eu preciso para me fortalecer espiritualmente. O que foi que Jesus nos deixou? O que foi que Chico Xavier nos deixou? O que Divaldo Franco tem nos passado? O que Siddhartha Gautama, Buda? O que outros grandes mestres da humanidade nos deixaram? Atitudes? Sim. Que começaram onde? Na sua vontade, no seu pensamento? Se expressaram pelas suas palavras. A maioria deles nos deixou ensinamentos que se propagam por séculos e séculos. Palavras tão importantes, que Jesus Cristo disse que esse tempo passaria, mas não as suas palavras. E cá estamos nós, ainda discutindo, ainda buscando disciplinar. Primeiro o que pensamos, depois o que falamos. Todos nós já concordamos, com certeza. Todos nós que aqui estamos concordamos. A palavra tem um poder imenso. Estou correto, meus amigos? A palavra tem esse poder? A palavra tem o poder da transformação? A palavra tem o poder da mudança de costumes? A palavra tem o poder de induzir ideias, de conduzir a caminhos? Tem. É por isso que ela pode ser tão sábia, quanto ela possa ser tão perigosa. Todos nós, cristianos, todos nós estamos buscando esse caminho. E toda doutrina que tem por objetivo nos dar essa base são importantes. A doutrina espírita, a doutrina católica, a doutrina protestante, não importa a doutrina espiritualista que seja. Todos nós estamos buscando esse crescimento. E todos nós devemos ter o que Ilma acabou de colocar. Disciplina, disciplina e disciplina. Todo ato de disciplina é resultado de algo pensado, algo equilibrado. Precisamos largar de ser tão impulsivos, como nos diz Susana. Nós somos muito impulsivos. Nós vamos despejando palavras por aí, vamos agindo sem pensar. E olhem, nós estamos agindo muito ainda sem pensar. Ou seja, quando nós agimos sem pensar, nós deixamos de utilizar aquilo que nos diferencia dos outros seres da criação. A nossa capacidade de raciocinar. Seres inteligentes que somos. Mas tantas vezes parece que nós não somos. Mas somos. Somos. Mas muitas vezes preferimos acreditar que ainda não são. Que ainda não somos. Porque essa inteligência nos chama a essa disciplina que a Ilma colocou. E a disciplina gera em nós o quê? Mudança. A mudança vem acompanhada de sacrifícios. E os sacrifícios, em sua grande maioria, vêm junto com a dor. E a maioria opta em continuar, deixando para depois, quando na verdade o momento da mudança é agora. Porque quando eu mudo significa o quê? Quando você muda significa o quê? Que intimamente nós mudamos. O nosso pensamento mudou. Com ele as nossas atitudes. E essas atitudes foram impulsionadas pelas nossas palavras, pelo ato do querer, pelo ato de falar, pelo ato de desejar, pelo ato de se expressar, de pedir, de requisitar. Jesus nos disse que deveríamos ter cuidado para não
para que as nossas palavras não fossem jogadas ao vento, para que não se perdessem. Nossas palavras são tão santas, mas ao mesmo tempo, nossas palavras, elas podem serem como fel. Dá para entender, meus amigos, a importância do convívio e a importância da vigilância, a importância de nos tornarmos esses seres equilibrados em tudo. Desde o bom dia, como o Sérgio colocou, desde o ato do falar, expressar uma palavra amiga, quanto o ato do repreender, o ato do disciplinar, o ato do ensinar, o ato do repudiar, o ato do concordar. Em todos os momentos, nós temos essa oportunidade de lidar, através das nossas expressões, com todos que nos cercam. E nós vamos agindo de uma forma ou de outra. Depende de nós. Depende de como nós queremos atuar. Depende de como nós queremos utilizar a nossa capacidade de expressar o que está no nosso íntimo. Impuro não é o que entra pela boca. Impuro é o que sai do homem, porque sai do seu coração. Quantos de nós têm essa consciência? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Olhamos ao nosso redor e vimos o mundo. Um mundo que ainda vive tantas injustiças. Um mundo que vive mergulhado em tantos conflitos. Um mundo que faz com que nós nos entristeçamos tanto quando nós observamos ao nosso redor tantas coisas ainda que poderiam ser diferentes e ainda não são. Tudo pela falta da disciplina. A disciplina que existe na falta da vigilância. Uma vigilância que seria um filtro que serviria para o que saísse da boca não fosse impuro, fosse transformado e fosse algo para bem dizer, para crescer. Palavras que viessem junto com elas lições de amor e de fraternidade. Mas não, meus amigos, nós ainda perdidos no nosso mundo íntimo. Não é no mundo do outro, é no nosso mundo íntimo, porque o mundo externo ele é reflexo daquilo que pensamos. Nós, perdidos intimamente, acabamos construindo ao nosso redor toda essa atmosfera de vibrações tão negativas. E tudo por quê? Porque nós ainda não conseguimos exercitar aquilo que Jesus nos disse: vigiai. Vigiai, orai, vigiar esses pensamentos, benditos pensamentos, para que eles pudessem ser as palavras benditas depois, culminando com as atitudes dignas mais à frente. Aí mesmo coloca nossas palavras têm muita força. Quantos fluidos benéficos tem Deus nos abençoando? As palavras podem ser sempre assim, como ela acaba de nos colocar, com o intuito da bênção, com o intuito do querer bem, com o intuito do desejar o melhor. Tudo depende da fonte geradora, que é o nosso pensamento. Temos a oportunidade de buscar elementos mais elevados, sabe, Cristiano, Inês, Sérgio, Suzana, Ilma, Fabiana, todos que aqui estão. A oportunidade existe em nosso caminho. A oportunidade existe no meu caminho, no seu caminho, constantemente.
Quantas pessoas que nos cercam, quantas palavras amigas, e quantas palavras que nos chegam através de críticas, e que nós, na maioria das vezes, não conseguimos trabalhar isso, assimilar isso. Tudo isso serve para que nós possamos compreender o que em nós precisa ser modificado. A palavra escrita, a palavra falada, são tantos meios que nos chegam. Nós, seres humanos, que já temos essa capacidade do pensar, apesar que a maioria ainda parece que não usa da forma correta, ainda continua voltando o seu pensamento para coisas tão baixas. Todos nós temos esse poder imenso em nós. Somos seres divinos. Temos a centelha da vida em nós. Somos deuses. Porque em nós já existe essa capacidade de assimilar. Em nós já existe essa capacidade de se expressar. Em nós já existe a capacidade do escolher. E eu escolho não só o que eu faço no meu dia a dia, mas eu já tenho a capacidade de escolher o que eu penso no meu dia a dia. Eu já tenho capacidade de escolher o que eu devo falar ou não. Todos nós já temos essa capacidade, meus amigos. Todos nós já temos a capacidade de sermos esses seres nutridos de raciocínio, de inteligência que nós já somos. Todos nós somos seres muito especiais. Todos nós somos seres que estamos em ascensão constante. Para uns essa ascensão é mais rápida, para outros é mais lenta. Mas todos nós estamos caminhando. E aqueles que estão estacionados vão voltar a caminhar daqui a pouco. E tudo isso gerado pelo quê? Pela essa força íntima do pensamento. O pensamento que mora em nossa consciência. E nessa mesma consciência que estão as leis do nosso Pai, as leis de Deus. Deus nos falando constantemente em nossa consciência e nós expressando o que Ele nos diz através das nossas palavras. Olhem a importância disso. Se Deus está no nosso íntimo, falando em nossa consciência, quando nós nos expressamos, nós estamos simplesmente dizendo o que nós estamos conseguindo ouvir de Deus. Ou seja, pouco, muito ou nada. Depende muito do que eu faço. Porque não adianta eu falar por aí que Deus está comigo, que Deus está em mim. E eu estou com Ele. Eu consigo me ligar a Ele. Eu consigo criar esse elo de ligação, esse pensamento constante. Eu consigo criar entre eu e Ele essa sintonia necessária para que eu possa ouvi-lo, para que Ele possa agir em mim, porque Ele age em mim. Eu construo a minha vida. Ele me ampara agindo em mim, agindo em você. E eu construo minha vida, primeiro, na minha vida íntima. Eu construo minha vida moldando o meu pensamento. Eu construo a minha vida do meu dia a dia, do meu exterior. A partir do momento que eu exteriorizo aquilo que penso através das minhas palavras. E aí é que voltamos ao início daquilo que nós falamos. O quanto perigoso é aquilo que sai da nossa boca. O quanto perigoso é aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Porque tem a capacidade de fazer um bem incrível, fantástico, imenso. Mas também tem a capacidade de causar feridas terríveis. E muitas vezes que levam séculos e séculos para serem cicatrizadas naquele
àquele a quem eu dirigi essas palavras. Eu gostaria de ler uma pequena mensagem do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel. Alimento verbal. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas escondendo o monturo. Examina o campo que te fornece alimento verbal, seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros, busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Emmanuel, com muita sapiência, nos fala sobre o cuidado que devemos ter com aquilo que nos chega. Que esse alimento que nos chega, ele deve ser trabalhado em nós para que ele nos faça bem. O alimento que recebemos através da palavra de quem nos cerca, que tem esse poder de em nós causar o mal ou o bem, nos edificar ou nos ajudar a permanecer estagnados em algo inferior. Assim como aquele que fala, como diz o nosso amigo Sérgio, o discurso veemente não significa que ele tem razão. Muitas vezes, esse discurso veemente quer sim que ele passe uma ideia que ele tem razão, mas que na verdade está sendo falseado por algo que está ali, incutido e que nós sabemos que é ruim. Porque aquilo que é bom, em momento nenhum deve ser ocultado. Aquilo que é bom deve ser mostrado. A luz ela reluz, ela ilumina. Então, aquele que fala de uma forma tão árdua, tentando impor, muitas vezes, como diz o próprio Emmanuel, as suas atitudes não combinam, não encaixam com aquilo que ele diz. O ato do falar, do se expressar, tem importância fundamental na nossa vida, na nossa sociedade. Temos a capacidade, sim, de sermos nós vigilantes para compreender que a língua, ela tem essa possibilidade tanto de ferir quanto de curar. Só se lembra das divindades no momento de pedir compulsivamente, nos fala o Sérgio, com relação ao expressar apenas para pedir. Deus, estou sofrendo, Deus me ajuda, Deus isso, Deus aquilo. Não é isso, Sérgio? Nós ainda temos isso. Todos nós ainda temos isso. Mas a partir do momento que nós estamos falando, como o Sérgio coloca, quando nós falamos, quem é que primeiro nos ouve? Quando eu falo, quando você fala, quem é primeiro que te escuta? Quem é primeiro que me ouve? Sou eu mesmo. É você mesmo. O primeiro que nos ouve somos nós mesmos. Então, se nós estamos falando constantemente desse cuidado que devemos ter, se nós estamos falando constantemente, como o Sérgio nos colocou, que a maioria ainda usa essas palavras para pedir compulsivamente, pouco a pouco nós vamos nos ouvindo. E a partir do momento que nós vamos nos ouvindo, nós vamos nos assimilando as nossas próprias ideias que saem através dessas palavras e que voltam para nós
através daquilo que nós recebemos. Porque lembrem, meus amigos, nunca se esqueçam, todos nós estamos subjugados a uma lei de causa e efeito. Doamos, recebemos, mandamos, temos de volta. Com os nossos pensamentos são assim, com as nossas palavras são assim, com as nossas atitudes também são. Então, pouco a pouco nós vamos aprendendo a nos disciplinar, nos sermos mais vigilantes. Se eu quero receber algo de bom de você, eu vou compreendendo que é preciso que eu dê algo de bom para você. Ah, Tony, mas e se eu não receber? E se eu só dou algo de bom e o mundo me der só coisa ruim? Não importa. O que importa o que você faz com você. O que importa é a sua atitude diante da vida. A nossa querida Teresa de Calcutá já falava que no final, meu amigo, não é e nunca foi entre você e outro. No final é entre você, entre eu, entre nós e Deus. É a Ele que nós vamos prestar contas. E Ele está em nós, na nossa consciência. Então nós vamos prestar conta constantemente à nossa consciência. A nossa consciência já nos cobra. Aquilo que nós falamos, quando nós agimos, a consciência já nos cobra. Quando nós dirigimos palavra a um ao outro da forma que dirigimos, com certeza. Com certeza, nós já temos essa condição de autopunirmos, essa vigilância que já existe em nós, de pararmos e pensar, poderia ter usado outro tipo, outra forma de me expressar com aquela pessoa, com aquela outra. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Eu magoei fulano, eu magoei o outro. A partir do momento que eu me conscientizo que eu magoei o outro por falar algo de uma forma que não deveria ter colocado, eu estou naquele momento me magoando. Naquele momento eu estou me punindo. É a justiça de Deus falando em mim, chamando a atenção em minha própria consciência do que é o certo e do que é o errado, do que eu devo e do que eu não devo fazer, com a capacidade que eu tenho, com a capacidade que você tem de se expressar. E que capacidade bendita! Que capacidade bendita de poder falar. E tão bendita é quando o que sai da minha boca tem a capacidade de ajudar a crescer, a transformar o outro. É tão bom. A resposta de Deus sempre é dada, mas não estamos atentos para perceber, pois nos vitimizamos, vivemos nos lamuriando, mágoas e melindres em profusão excessiva. E tudo isso, Sérgio, sabe por quê? Porque em nós existe ainda o quê? O tal do egoísmo. É aquela coisa, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois talvez o outro. Então, se você, meu amigo, me dirige alguma coisa que eu não goste, me dirige palavras que têm por objetivo até mesmo que eu cresça, que eu me modifique, que eu me melhore, mas se eu não aceito, pronto. Me machucou inteiramente, você já passa a ser visto por mim como alguém que não faz parte do meu grupo de pessoas que me dão prazer, que me causam bem, que me fazem felizes. São tantos monstros que nós temos que vencer. Os nossos grandes inimigos estão onde? Dentro de nós mesmos. E são esses inimigos íntimos que nós temos que vencer todos os dias das nossas vidas. Porque à medida que nós vencemos, nós vamos trabalhando melhor esses pensamentos. E com eles, nós vamos aprendendo melhor o que vamos colocando no nosso dia a dia, o que vamos semeando através das nossas palavras. Se devemos ensinar ou se devemos destruir. Eu tenho certeza que todos nós estamos aqui para ajudar a construir. Eu tenho certeza que todos nós já estamos aqui
já capacitados para ajudar a construir. E de que forma? De que forma nós edificamos? De que forma nós realizamos uma grande construção? Primeiro com a base, bem devagar, para que a construção seja segura. Depois, tijolo por tijolo, e aí sim, torna-se pomposa, imensa, pronta. Mas para que chegue ao final, foi necessário o quê? Tijolo por tijolo. É assim que vai, é assim que o é, transformando aos poucos. Mas para que eu me transforme, para que você se transforme, é necessário que nós nos conheçamos. À medida que nós nos conhecemos, é que nós temos a capacidade de nos reconhecer e nos posicionar em determinado contexto da vida em que nós estamos inseridos. Não dá para transformar, não dá para mudar aquilo que nós não conhecemos. Assim como eu não tenho capacidade de discernir, de separar o joio do trigo, que nos chega através das palavras dos que nos cercam. Emmanuel nos disse a respeito do cuidado que devemos ter com aquilo que nos chega. Claro, porque tudo aquilo que entra por nós precisa ser trabalhado para que ao sair na lei do retorno seja filtrado e saia como sendo sementes de luz. Quando as nossas palavras tiverem já alcançado isso, quando nós já tivermos nos transformado nesses semeadores de luz através da nossa verbalização constante com todos que nos cercam, aí sim, nós já estaremos alcançando o primeiro patamar decidido, decisivo, para alcançarmos essa perfeição plena, que é o embasamento daquilo que eu penso, transformado em atitude séria através do que eu me expresso e onde eu atuo. Sabe, meus amigos, tudo gira em torno de quê? Do querer. Tudo gira em torno do exercitar a minha capacidade de escolher melhor o caminho que devo seguir. E essas escolhas, elas devem ser feitas com muito critério, para que eu possa usar sempre dessa capacidade que eu tenho de exercer essa lei natural que Deus colocou em minha vida, colocou na sua, que é a causar algo e receber esse algo de volta. Para que eu possa, sim, causar algo de bom. Através, primeiro, do que eu penso. E segundo, através daquilo que eu falo. O poder da palavra é imenso. O desejo manipula as energias. Devemos nos alimentar, sim, né, Sérgio? Das palavras que nos saciem a fome de aprender. O alimento verbal real. O alimento verbal substancial, concreto, é aquele que fará em mim, que causará em mim essa transformação. Porque essa transformação irá culminar com o meu crescimento. E o meu crescimento fará com que eu evolua. E só através da minha evolução é que eu poderei, um dia, alcançar o ideal maior que eu fui criado para atingir, que eu fui criado para alcançar e alcançarei. Todos nós alcançaremos, todos nós atingiremos esse ideal, que é a perfeição. Tudo começa com o agora. Tudo começa com a capacidade que nós já temos, meus amigos, de exercitar em nós essa vigilância dos nossos pensamentos, a vigilância das nossas palavras,
a vigilância das nossas atitudes. Que possamos, através do ato do falar, do expressar no nosso dia a dia, levar um alimento que será aquele que muitos estão necessitados. Jesus nos deixou isso. O alimento que Ele nos deixou nos sacia, irá nos saciar ainda por séculos, séculos e séculos. Mas nós já temos capacidade, sim, de alimentar quem nos cerca. E principalmente, nós já temos a sabedoria, sim, de filtrar para receber melhor o alimento daqueles que estão ao redor e que nos passam em cada momento da nossa vida. Escolher, receber melhor, depende de cada um de nós. Tirar de tudo que nos cerca o que de melhor podemos ter para o nosso crescimento, a nossa transformação. Alimento e palavras saudáveis, né, Fred? Né, Sérgio? E não um fast food espiritual. Alimentos terríveis, são tantos, né, meu amigo? São tantos que temos recebido. Não porque nos impuseram, mas porque nós não tivemos a capacidade, o discernimento, a sapiência necessária para aprender a bloqueá-los. Já podemos. Vamos filtrar melhor, vamos aprender melhor, vamos nos alimentar melhor e vamos nos doar melhor. Vamos alimentar quem nos cerca com palavras benditas. Todos nós já temos essa capacidade. Uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de fraternidade. Sermos evangelhos vivos do Cristo. E só seremos esses evangelhos vivos do Cristo quando nós trabalhamos e exemplificamos no nosso dia a dia aquilo de bom que com certeza todos nós já temos. Todos nós já possuímos. Porque todos nós já temos cada dia em nós, cada vez mais, brilhando de uma forma intensa, reluzindo o nosso coração, a centelha de luz que Deus, esse Pai soberanamente justo e bom, colocou aí no seu coração, colocou aqui em mim, e que me dá vida, que te dá vida. Que a nossa vida seja sempre repleta de bênçãos, mas que essas bênçãos sejam por nós melhor compreendidas. Muitas chegam através de palavras ásperas que nos são dirigidas para que nós possamos nos transformar. Muitas dessas bênçãos chegam para nós de uma forma que nós não compreendemos. Ou, o que é pior, muitas vezes não aceitamos. Precisamos aceitá-las, porque Deus permite que tudo aconteça na nossa vida para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a nossa felicidade. Meus amigos, eu que agradeço por poder estar aqui com todos vocês. Agradeço por esse momento de podermos estar aqui trocando esse alimento espiritual, esse alimento bendito, que é a oportunidade de falarmos, a oportunidade de escutarmos. Que possamos seguir adiante no nosso caminho, que possamos seguir adiante com passos firmes, caminhando sempre em direção ao nosso íntimo, para que nele nós encontremos e identifiquemos os nossos grandes inimigos íntimos, que são esses obstáculos que nós permitimos ainda que exista, orgulho, egoísmo e tantos outros, vencê-los, combatê-los, sairmos vitoriosos, sermos seres vitoriosos a cada dia, nos transformando, mudando de uma forma lenta,
lenta, mas mudando sempre, sempre caminhando rumo a nós mesmos, rumo a esse ser que existe dentro de cada um de nós, que fará com que todos nós um dia nos tornemos seres plenos, nos tornemos seres de luz. Obrigado a todos. Que possamos estar aqui na próxima semana, trocando conhecimentos, aprendendo e, acima de tudo, exemplificando. Que Deus abençoe o caminho de todos nós. Muita paz e muita luz a todos.